Fala, meus amigos, eu imagino que você já tenha se deparado com 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E em algum momento você já deve ter se perguntado, o que era o espinho na carne de Paulo? O texto vai dizer, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Meu nome é Patrick Rodrigues, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero te convidar a se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho para quando sair um vídeo novo, você não perder nenhuma novidade. Muita tinta tem sido usado pelos mais renomados teólogos de todos os tempos. A tentativa de dar uma resposta razoavelmente satisfatória a uma das perguntas mais difíceis de se responder em toda a Bíblia Sagrada. Legal! Bem louco! Todavia, o que era o sofrimento que Paulo, metaforicamente, ele compara a um espinho na carne? Na verdade, diversas opiniões têm sido apresentadas acerca dessa enigmática questão que é o espinho na carne de Paulo. Entretanto, será apresentado dentre essas muitas opiniões algumas perspectivas. É mesmo, é? Não vejamos, os teólogos apresentam pelo menos 3 pontos de vista acerca do assunto. Nós temos primeiramente o sofrimento físico, o que poderia também ser o sofrimento moral e também um sofrimento espiritual. Sobre o sofrimento físico, grande corrente de opiniões, entre as quais figuram as dos teólogos modernos e autoridades em exegese do Novo Testamento, da expressão espinho na carne, nos faz refletir sobre vários aspectos do que propriamente dito poderia ser esse espinho de Paulo. Sobretudo, por outros motivos apresentados no contexto, a ideia de sofrimentos corporais, entendendo que Paulo se refere a talvez algum tipo de sofrimento físico ou algum tipo de sofrimento especial. Rapaz, mas esse assunto vai dar o que falar. Vou até beber uma água. Agora, se não vejamos, seria isso como um espinho na carne ou um mensageiro de Satanás para maltratá-lo de modo que ele sentisse fraco e, sobretudo, para que ele não se engrandecesse diante das glórias que havia recebido através das visões e também revelações do Senhor? Não obstante, nessa linha de interpretação variam muitas as opiniões com respeito à espécie de que tipo de sofrimento físico é que Paulo teria tido ou sofrido. Agora veja bem, já antes dos tempos de Jerônimo, vem a explicação que ele registra que o espinho que maltratava Paulo, todavia poderia ser algum tipo de dor de cabeça. Aventuram outros, e também entre eles Tertuliano, atribuiu grande dores de ouvido. Rapaz, Paulo sofreu, hein? Dor de cabeça, dor de ouvido. Ixi. Agora observe, para Krenkel, a doença que Paulo sofria era a epilepsia. Os antigos consideravam como uma visitação sobrenatural e frequentemente associada com a demência. Mateus capítulo 4, versículo 24. Paulo teria sido taxado disso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Agora, já os racionalistas preferem essa conjectura, pois eles desejam explicar a conversão do apóstolo como resultado de fenômenos de alucinação. Atos 26, versículo 24. Entretanto, sustentam algumas opiniões de que Paulo era epilético, ainda autores do porte de Austin, Ervil e Klaproth, além de Ligorford. Existem pelo menos 2 hipóteses que trazem consigo certa plausibilidade. Uma delas, muito generalizada, é a que o apóstolo referisse a uma oftalmia que deveria ser consequência do próprio incidente do caminho de Damasco. Uma das razões em seu abandono é que Paulo, na carta aos Gálatas, parece dar a entender que sofria dos olhos. Não obstante, se era um problema nos olhos, por que razão na sua segunda carta a Timóteo ele pede para que este traga os livros e principalmente os pergaminhos? Todavia, a outra hipótese defendida por um conhecedor da vida do apóstolo dos gentios, chamado Hasley, atribuiu todo o sofrimento a que se refere ao capítulo 12 de 2 Coríntios a uma febre que Paulo muito facilmente teria apanhado nas regiões insalubres da província romana da Ásia. Perceba que essa moléstia graçava na bacia do Mediterrâneo e ela traz como consequências enxaquecas, delírios noturnos
e esgotamento físicos e etc, e etc. Acerca do sofrimento moral, sem sombra de dúvida, essa é uma explicação pouco comum entre os exegetas modernos, mas tem sido também adotada. Desse modo, isso pode significar que ele recebera algumas provações que fazia o efeito de um espinho na carne. Veja algumas opiniões que, segundo Ebenezer Soares, possivelmente poderia ser o sofrimento moral. Paulo fez referência aos seus remorsos que foram gerados em sua consciência em virtude de haver perseguido a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Agora, olha que interessante, a sua alma, ela confligia-se em grande dor ao verificar que Israel permanecia na incredulidade. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3. Talvez algum inimigo pessoal havia injuriado muito a ponto do apóstolo ficar até mesmo abatido. Agora, sobre os estímulos carnais, essa foi uma opinião muito em voga por volta da Idade Média. Sobre isso, apoiaram-se na tradução da Vulgata, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Estímulos carnais mine, aguilhões de minha carne. Em terceiro lugar, nós temos a opinião de Martinho Lutero, que Paulo tinha que lutar contra o seu próprio orgulho e contra a blasfêmia que, em seu ser, desejava muito vencê-lo. Perceba que, para os teólogos gregos, o espinho referido no texto eram os inimigos de Paulo, e ele mesmo sofria muito ao dizer: Alexandro Latrueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas próprias obras. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Note comigo que alguns teólogos latinos viam esta metáfora paulina como tentações do prazer, exercida na consciência do próprio apóstolo. Agora, perceba que para outros nada mais era do que o gênio intempestivo de Paulo que o feria fazendo sofrer. Romanos 7, 15 e versículo 24. Todavia, outros ainda entendem que Paulo era casado e sofria como Sócrates na via de uma sã. E você, qual a sua opinião a respeito do espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 12? A palavra espinho vem da expressão grega skolopso. Em algumas opiniões dá a entender que é um instrumento pontiaguda que o feria. Será que era espiritual? Será que era físico? Será que era moral? Eu preciso que você deixe nos comentários qual é a sua opinião e o que você acha entre esses vários argumentos que nós acabamos de apresentar e o que você acha disso tudo. Alguém, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo ele foi muito relevante para você. Forte abraço e assista a outros vídeos nossos que existem nesse canal. Nós temos vídeos muito importantes, como por exemplo, adoração da sinagoga. Nós temos também O Inferno Existe? Acesse aí o YouTube e aprenda um pouco mais. Deus abençoe e fique na paz.